Meu nome é Levi, eu tenho 24 anos e eu tive depressão. No começo foi tudo muito complicado porque eu não sabia o que era ter depressão, eu não sabia como que funcionava tudo isso. Minha irmã já tinha tido depressão, mas na época eu era muito pequeno e não entendia o que era ter depressão. No finalzinho do ano de 2013, eu comecei a ter picos de tristeza. Tudo começou com picos de tristeza, eu não me sentia bem, sempre parecia que por dentro sempre tinha alguma coisa fora do lugar, algo que eu não compreendia. E as relações começaram a ficar complicadas, porque ao mesmo tempo que eu estava triste, se eu saísse de casa para ir para a faculdade, eu brigava com alguém, porque eu me sentia muito nervoso, muito estressado. Dentro da minha cabeça era como se eu tivesse milhões de pensamentos e não conseguisse organizar nenhum. E eu lembro que nesse momento que eu comecei a entender que eu estava ficando doente, eu não queria acreditar. Então eu pegava e falava assim, não, eu não tenho nada. Eu vou pôr a minha roupa, eu vou para a faculdade como se nada tivesse acontecido. Só que eu não sei se para todos que têm depressão funcione da mesma maneira, mas ter depressão para mim nesse período era uma coisa de burlar o que eu sentia, só que no final eu me sentia muito pior do que no início. E isso vai piorando de uma maneira muito complicada. E aí eu não procurei ajuda médica a princípio. Eu fui numa psicóloga que era amiga da minha família e comecei a me abrir com ela, comentava sobre todas as coisas que eu sentia, porém ela nunca dava um parecer ou um ponto final do que havia dentro de mim, ou que ela não conseguia me compreender como eu gostaria que ela compreendesse. E aí o tempo foi passando e isso só foi piorando. O círculo foi se fechando, as pessoas já começavam a não fazer mais sentido. Eu não tinha vontade de sair com minha mãe, não tinha vontade de falar com eles, com minha própria família. Amigos, eu me afastei completamente. Eu não me sentia bem nos lugares. Se eu fosse, por exemplo, para uma balada, tipo, eu entrava e já tinha vontade de sair porque eu tinha uma agonia dentro do peito e uma vontade muito grande de chorar que eu não conseguia compreender o que era. Foi o momento que minha família teve que agir. Eles perceberam que eu estava muito dentro de casa, que eu tinha muita vontade de dormir. E aí a minha mãe, chegou um dia que minha mãe pegou e falou, chega, não dá mais, a gente vai procurar uma ajuda médica. E eu não quis, eu implorava pra ela porque eu não queria ter que acreditar que eu estava passando por uma coisa que o mundo inteiro não acredita. Porque as pessoas nunca aceitam que depressão é uma doença. Para as pessoas, depressão ela é simplesmente uma frescura ou um momento de que você está perdido de si. E eu falei pra minha mãe que eu não queria. E aí sempre tem aquela tentativa de se ajudar. E ela conversou comigo, disse que eu tinha que me ajudar. Só que nada funcionava. Por dentro eu sempre estava muito, muito pior. E as pessoas ao meu redor, nada fazia sentido. E um dia eu estava em casa, era uma sexta-feira à noite, estava muito, muito quente. E eu com cobertores e minha mãe chegou em mim e falou assim que não dava para continuar naquela situação. Que ela já entendia o que estava acontecendo comigo e que eu precisava aceitar. A gente procurou uma ajuda médica assim, de urgência e assim, o meu grau de depressão estava tão alto que eu cheguei a bater em algumas pessoas que estavam à minha volta porque tudo me revoltava muito. E aí o médico entrou, na primeira vez que a gente foi, o médico entrou com uma medicação muito forte e pediu vários exames e aquilo começou a mexer muito mais comigo, era muito mais difícil porque ao mesmo tempo que você quer se curar, parece que você está criando um outro problema. E a cabeça de quem tem depressão é muito complicada de entender, porque quanto mais você luta contra aquilo, mais aquilo parece que cresce dentro de você. Nos primeiros meses foram muito difíceis para mim, porque eu chorava muito, eu não tinha alegria, era a mesma coisa, era como se nada estivesse fazendo efeito. E aí comecei a tomar aquela medicação, perdi muitas noites de sono, que eu acordava chorando assim e não conseguia mais dormir porque eu precisava encontrar um sentido que aquele medicamento não estava me trazendo. Eu não desisti por conta da minha família. Muitas vezes eu não queria ir no médico, achava que aquilo não fazia sentido, que estava tudo errado e sempre minha mãe me apoiando, sempre. Muitos amigos se distanciaram porque na hora que você tem depressão, a vida das outras pessoas continua e a sua não. A sua fica estacionada, fica tipo confusa e ninguém para acompanhar o seu desenvolvimento, sabe? É muito confuso. Então você acaba se achando sozinho no mundo e você se perde de tudo que você é, você não reconhece mais quem você é.
continuei o tratamento, psicólogo todas as semanas, medicamento muito forte. E aos poucos, assim, depois de 7, 8 meses eu comecei a melhorar. Só que a vida já tinha continuado. E aí é como se você renascesse. Eu fico muito emocionado de falar, porque é como se você renascesse. É como se a partir daquele momento nascesse um novo Levi, onde eu ia começar a entender que tudo aquilo que eu tinha passado ficou para trás para que eu pudesse construir uma nova vida. E só quem teve depressão sabe o quanto tem, assim, o quanto vale um sorriso, o quanto vale você se sentir bem consigo mesmo, você se olhar no espelho e não ter vergonha do seu corpo, ou não ter vergonha daquilo que você pensa e daquilo que você acredita. Depois disso eu mudei de curso na faculdade, encontrei outras pessoas que me fizeram muito bem e que eu pude entender que realmente estariam do meu lado em todas as ocasiões, e é como renascer. Ter depressão é uma doença, é algo que, assim, ninguém pode te julgar por você ter depressão. A única pessoa que pode, assim, falar, opa, meu, eu tenho depressão, é você mesmo, procurar ajuda, porque, assim, ficar deitado dentro de um quarto é a única saída naquele momento. Mas o que de fato vale a pena é você ir atrás e procurar se curar, porque depressão mata, depressão estraga a vida, depressão acaba com você. Meu tratamento acabou, tive alta, graças a Deus, parei de tomar a medicação. Um mês antes de terminar o tratamento, eu conversei com o meu médico e disse que eu queria parar a medicação porque eu não queria ficar dependente daquilo. E aí ele sentiu confiança no que eu estava sentindo naquele momento, eu repeti vários outros exames. E aí ele falou, não precisa mais tomar o medicamento, mas eu ainda faço um acompanhamento com psicólogos, com um período maior, mas bem longo. Mas hoje eu me sinto uma pessoa renovada graças ao tratamento. Tenho certeza que se eu não tivesse feito, talvez eu teria tentado me matar, ou talvez eu teria tentado mudar, ir embora, fugir, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha mãe, da minha família também, pais, irmãos, tios, mas foi imprescindível tê-la do meu lado.